Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou Lara Moncar Reginato e hoje então vamos falar sobre a Lua em Capricórnio. Bom, como todos os outros vídeos das luas, né, que a gente tem disponibilizado aqui no canal, todo esse material ele é feito a partir do livro Las Lunas, do Eugênio Carucci, onde ele trata as luas a partir de um mecanismo lunar, que é como ele chama, né, um mecanismo lunar regressivo. Como essa qualidade do signo lunar vai interferir, né, nesse nosso corpo emocional, que é um corpo com que primeiro nós nos relacionamos com o mundo e com as pessoas, e de que forma isso se torna regressivo quando as qualidades dos outros planetas da carta natal começam a se misturar a esse corpo lunar, né? Enquanto bebês, a nossa primeira relação é com o corpo emocional. Depois a gente vai adquirindo as outras qualidades e vai trabalhando então, né, com os outros planetas, com as outras energias da nossa carta natal. Muito a nível exterior, né, a partir das pessoas, a partir das relações estabelecidas, na primeira infância, na escola, enfim, e depois na vida adulta, né, quando essas partes já estão mais integradas, e o que faz com que se deflagre um mecanismo lunar, que é sempre que alguma coisa na nossa vida vai gatilhar, né, vai gerar um gatilho emocional, onde a gente tende então a voltar a nossa matriz essencial lunar, que seria então o nosso signo da Lua, tá? Bom, Capricórnio eu acho que um dos piores, né, se bem que não tem bem ou mal, né, certo e errado, bom e ruim, enfim, é a energia que é. A Lua em Capricórnio é a Lua, é o signo onde a Lua está em declínio, onde as características lunares que são de se esperar, né, quando ela está no seu domicílio, que é Câncer, que é de cuidado, que é de afeto, que é de acalento, que é de uma ligação muito forte com a mãe. Em Capricórnio isso se dá ao inverso, né? Então a Lua em Capricórnio é uma lua extremamente fria, ela é regida pelo Saturno, né, que é o planeta do karma, é o planeta da restrição, é o planeta da materialização das coisas, né, daquilo que a gente veio, enfim, construir. E para uma criança é uma energia extremamente difícil de lidar, extremamente difícil de ser assimilada, porque ela vai ser assimilada num primeiro momento como frieza, distanciamento, rejeição, limites. Então é uma lua muito complicada para um bebê, vamos dizer assim. Então como é que entra no mundo, né, uma criança com a Lua em Capricórnio? O Carucci ele tem um senso de humor bem bacana, assim, quando ele vai falar sobre as luas, e ele diz que a criança com a Lua em Capricórnio é aquela que quando nasce, o médico vai botar lá na balança para pesar e esquece de colocar a toalhinha, né? E aí joga a criança direto naquela balança fria, e a primeira coisa que a criança sente então é aquele frio, assim, aquele choque, né, do frio, né, de ter que se retrair, de ter que se esconder, se encolher para se aquecer. Ele tem uma outra analogia que diz que é como tu botar uma criança dentro de uma caverna, largar um copo de água em um pão seco, duro, e dizer para ela, te vira. É mais ou menos assim essa energia da Lua em Capricórnio. O que acontece, né? Provavelmente ela não vai ser amamentada, né? Ou porque a mãe não vai ter leite, ou porque ela não vai querer. A criança vai acabar refugando, não vai querer, né? Ou vai gerar muita dor nesse processo, tanto para a mãe quanto para a criança, né? Óbvio que se essa Lua em Capricórnio tá numa casa 12, por exemplo, essas energias elas vão ficar muito no nível inconsciente, mas elas estão ali, né? É como se a criança percebesse toda a rejeição das pessoas a nível inconsciente. Porque essa lua, ela simboliza isso, simboliza o primeiro contato de frieza, de rejeição e distanciamento. Então essa mãe não vai ser uma mãe amorosa,
provavelmente ela nem esteja presente, seja uma pessoa muito ocupada. A criança pode ficar, né, vinculada ao cuidado de outras pessoas que vão nutrir as suas necessidades básicas, né, vão trocar, vão alimentar, vão estar ali por perto, mas não vão ser pessoas carinhosas, não vão ser pessoas que consigam demonstrar, né, a afetividade àquela criança. Uma outra analogia que o Karuti faz é que a criança está lá deitadinha no berço, dormindo, e aí chegam as pessoas para visitar, para conhecer e tal, e aí a mãe diz, né, não pega, deixa que ele vai dormir, tá dormindo, não pega, não, senão depois ele vai acordar, né, deixa, só olha assim de longe. E aí a criança já não tem aquele acolhimento, né, por parte das outras pessoas. Tipo a Lua e Leão, todo mundo acha lindo, maravilhoso, aquele bebê lindo, né? E a Lua em Capricórnio é aquela coisa franzina ali no seu bercinho, né? Sem receber muito esse contato. E isso é da energia da Lua, tá? A mãe pode ter vários filhos e ela vai agir, né? De acordo com a energia, ou a criança vai sentir isso de acordo com a sua energia própria lunar, né, que vem desse signo. Então, o que acontece? Essa criança, ela vai aprender que o contato com a mãe, o carinho, o afeto da mãe, ela tem quando ela não solicita a mãe, quando ela não precisa dessa mãe, quando de alguma forma, ou as pessoas que fazem, né, esse papel de mãe, enfim, que são ali, que estão junto da criança, quanto menos ela solicitar, quanto menos ela precisar dessa mãe, mais ela tem a mãe. Porque sempre que ela solicitar a mãe, ela não vai ser atendida. Ela não tem, então ela já grava isso lá no seu mecanismo lunar. Eu não preciso de ninguém, porque precisar de alguém é não ter. Se eu colocar para as pessoas o que eu preciso, o que eu quero, então eu não vou ter. Então é melhor eu não precisar, eu não querer. Então é uma dinâmica bem complexa, bem difícil e que cria uma noção de afetividade mais distanciada e que vai associar ao servir, vai associar ao estar à disposição. Então, o que acontece? Essa criança, como um Saturno, né, ali na cola da criança, a Lua em Capricórnio, ela vai querer o quê? Servir as pessoas, ser útil às pessoas. Não como um virginiano que tem que analisar, que tem que dizer como é que a pessoa tem que fazer, enfim, né, que tem toda uma outra característica. Mas a nível de servir mesmo, né, de... As pessoas estão precisando, então tu te deixa de lado porque tu não precisa de nada. E aí tu vai lá e tu vai ajudar as outras pessoas, tu vai fazer por elas, esperando de alguma forma ser amado, ser reconhecido, ser de alguma forma valorizado, né? Porque tu não precisa de nada e além de tu não precisar, tu também dá tudo. Então essa criança vai ser aquela criança mais fechada, mais sisuda, mais sem muito afeto, sem muitas demonstrações de afeto, mas que vai estar sempre ali à espreita, né, esperando para ver o que ela pode fazer para ajudar, o que ela pode fazer para servir, vai estar ali ao redor, né. É óbvio que no decorrer que ela vai mudando, vai interagindo com as outras energias dos outros planetas, isso começa a se modificar. Mas aí entra esse mecanismo regressivo, ele vai estar sempre ali. Então toda demonstração de afeto exagerada gera um gatilho, né, de tem alguma coisa errada aqui, né? Ou que eu preciso retribuir isso a partir do servir. Então toda vez que a criança ela é tratada com afeto, ela se coloca a trabalhar, ela se coloca à disposição. Porque ela precisa de alguma forma retribuir aquilo, ser útil, porque esse afeto ele não vem de graça, ele não vem só porque vem, né? Não é a abundância de Sagitário, não é a abundância de Câncer, né? Onde a mãe está sempre ali, estando ou não, ela está sempre ali. Em Capricórnio, ao contrário, estando a mãe ali, ela nunca está. Nunca há esse contato, nunca há essa percepção de afeto.
E disso faz com que as pessoas, já na fase adulta, elas se distanciem muito do que elas realmente querem, do que elas realmente precisam, de quem elas realmente são. E esse é um trabalho bem dificultoso para essa lua em Capricórnio, né? Chegar nesse estágio de dizer o que eu quero, o que eu preciso, e tornar isso válido, tornar isso essencial para si, aceitar que ela pode ter algo dela, que seja essencial para ela, que seja que faça ela se sentir bem, né? Porque o sentir bem está sempre vinculado ao não precisar, ao não necessitar de nada, ao conseguir sobreviver na caverna com a água e com o pão, sem precisar mais. Ao mesmo tempo, esse também é o grande talento dessa lua, é precisar menos. Mas isso tem que ser de uma forma integrada, né, com o restante da carta natal. Então, essa lua, ela vai exigir que tu tenha uma consciência maior de ti, dos outros, entender como que se dá essas relações, né, não se colocar tanto atrás dos outros, né, achando que sempre tem que servir, que tem que dar, que tem que fazer pelos outros, né, antes de fazer por si, ou que fazer por si é algo errado, né, porque no momento que tu acolhe as tuas necessidades, tu perde a mãe, tu perde esse contato com essa mãe que tu não, né, que te diz de uma forma energética que tu não pode precisar de nada, porque se tu precisar não vai ter, né? E tem um relato de uma mãe de uma lua em Capricórnio que diz que viu a filha estava lá, né, querendo comer, precisando ser trocada, e a mãe estava lá lavando roupa e lavava roupa e tinha que terminar de lavar roupa para depois atender a criança, e aí a criança chorava e ela botou a criança num carrinho do lado dela e começou a embalar a criança com o pé enquanto lavava a roupa, e a criança chorando, com fome, cagada, mijada, né, ali naquela situação lastimável. E ela chorou até que dormiu. E a mãe nem se deu conta, porque ela continuou lavando a roupa. E quando ela se dá conta, tá a criança dormindo no carrinho, né? Sem ter comido, sem ter sido trocada, né? Com frio. E aí ela se vê mal naquela situação, assim, puxa, por que eu fiz isso com a minha filha, né? Mas essa situação se repete continuamente. Então, é uma questão da energia própria da criança. Não adianta ela chorar, não adianta ela pedir. As necessidades dela não vão ser atendidas por alguma razão que foge à mãe, que foge àquela mãe, que talvez ela não seja, obviamente não é uma coisa consciente, né? Mas que acaba acontecendo, porque essa é a energia emocional que aquela criança veio trabalhar. Então, por isso que eu digo que é uma das luas bem difíceis, assim como Escorpião, né, que vincula a questão da vida, morte, né, perder a mãe é morrer, estar com a mãe também é morrer, então, que é uma simbiose muito doida, assim, muito profunda. A lua em Capricórnio também traz essas energias de distanciamento. Então, não adianta eu chorar, não adianta eu pedir, isso não vai acontecer, as pessoas não vão me dar o que eu preciso. Então ela cresce buscando por ela, né? E uma frase típica da lua em Capricórnio é: eu não preciso de ninguém, eu me basto. E ela se basta. Essa é uma das suas qualidades, mas isso não pode ser como um mecanismo regressivo, isso não pode ser como uma fuga de um contato, como a fuga de um envolvimento emocional, como a fuga, né, para não descobrir dentro de si o que realmente precisa e o que ela pode se dar, né, em termos de contentamento, de alegria, de fazer algo que goste, algo que faça vibrar. Então, as outras energias da carta natal, né, dos planetas, vão integrando essa lua em Capricórnio, e sem um trabalho de autoconhecimento, essas pessoas vão sempre se refugiar nessa ideia de que não preciso, né? E embora sempre precisando menos do que qualquer outra lua, porque existe uma maturidade emocional nessa lua em Capricórnio que ela foi obrigada a desenvolver.
ela foi obrigada a se autonutrir, a se autocuidar, né? A não ficar à mercê das pessoas, porque de alguma forma ficar à mercê das pessoas, ou dizer o que precisa, ou falar aquilo que realmente quer, é perder o vínculo com a mãe. Então é uma coisa muito doida e é uma sensação muito de solidão, de rejeição, de distanciamento. Então isso tem que ser curado, isso tem que ser visto, isso tem que, para esse adulto com a lua em Capricórnio, ele precisa saber onde que eu estou me negando, aonde está as minhas reais necessidades, quais são essas reais necessidades. E com certeza elas não vão ser a mesma de uma lua em Câncer, elas não vão ser a mesma da lua em Sagitário. Elas vão se bastar com menos, elas não precisam de tanto. Elas não precisam de demonstrações, né, de afeto assim exageradas, mas elas precisam de afeto como qualquer pessoa, né? Mas elas precisam menos. Então, entre esse menos e o esconderijo, o refúgio, naquilo de que eu não falo, porque eu não posso falar, porque se eu falar eu não vou ter, né? Até esse mecanismo crescer, até a gente conseguir se dar conta, né? Ir trabalhando isso, demora. E aí vem Saturno de novo, né? É na maturidade, é com o tempo, Senhor do tempo, né? Que essas características elas vão se transformando então de mecanismo regressivo para uma qualidade. Pessoas com alto potencial para se desenvolver, para crescer, para fazer por si, para ser autossuficiente, para ser independente, para conseguir realizar os seus sonhos, dar materialidade aos seus projetos e aos seus sonhos, mas isso não pode estar vinculado só à questão emocional, regressiva nesse caso, né? De rejeição. Então, a primeira infância dessa criança é muito dura, é muito difícil. Ela claro, como eu digo, né? A gente está falando da energia da lua em Capricórnio crua aqui. Se ela tá na casa 12, isso tá lá no inconsciente. Ela pode estar cercada de amor, de pessoas que amam ela, de pessoas que dão carinho, que dão afeto, mas lá no inconsciente dela, ela está percebendo os pontos onde uma ou outra pessoa rejeita ela. Ela percebe essa rejeição, ela percebe essa não conexão. Ela percebe quando a mãe deixa de estar à disposição dela, porque na realidade a mãe nunca está, a mãe está à disposição de si mesma, né? Normalmente a lua em Capricórnio ela tem uma mãe muito autocentrada, muito ligada às suas próprias necessidades e não às necessidades da criança. Ela pode amar, pode adorar, mas tem essa coisa egóica junto, né? Que a criança olha para a mãe e ela saca que essa mãe está preocupada com ela e não com a criança, né? Está preocupada com ela mesma. Então, tem essa relação, tá lá, mesmo na casa 12, está lá de forma inconsciente, que na vida adulta vai se mostrar, vai se revelar. Então, é uma energia que ela te traz é como ser realmente um adulto em miniatura, né? Tendo responsabilidades, tendo que se autonutrir, tendo que se autobastar, e aí sem entender por que isso acontece. Então, é óbvio que isso vai gerar um sentimento de rejeição muito grande. E esse sentimento de rejeição, ele vai acabar sendo projetado no mundo, em outras relações afetivas, em relações com outras mulheres, nas relações de amizade, amorosas, né? Então esse fator rejeição ele é muito forte. O Karut também traz um significado do sacrifício da lua em Capricórnio, né? Que é uma demonstração de amor ao servir. E aí ele fala de um namorado que espera a namorada traz 1h30 e ele fica na chuva com o guarda-chuva no local onde eles combinaram durante aquela 1h30 tomando chuva, esperando a namorada chegar. E aí a namorada chega e diz para ele: poxa, por que tu não foi para baixo da marquise? Por que tu não entrou ali no restaurante? Enfim.
E para ele aquilo ali é um ato de rejeição. Por quê? Porque ele tá fazendo aquele sacrifício por amor. Eu fiquei te esperando na chuva 1h30 porque eu te amo. E é óbvio que a outra pessoa com outra lua não vai entender isso. Então a lua em Capricórnio, ela tem uma percepção de demonstração de amor que só é válido para ela. As outras pessoas não vão entender isso como amor, vão entender assim, tipo, que bobagem, por que ficar na chuva, né? Por que tu não foi lá para dentro? Por que tu não te cuidou? Para que ficar aqui? Nós não vamos entender isso como uma demonstração de afeto, mas para a lua em Capricórnio isso é muito claro, isso é muito óbvio. Como que a pessoa não enxerga que eu fiz isso por amor, né? Que eu fiquei ali na chuva por amor. Mas é aí que tá, né, a questão do gatilho e dessa projeção de sempre criar mais e mais e mais daquilo. Então, quanto mais ele acha que tá dando sinais claros, que tá mostrando, menos as pessoas entendem e mais rejeitado se sente, mais distante, mais só, mais isolado, mais incompreendido. Então, é muito legal de quem tem essa lua parar e pensar quais são as mensagens que eu realmente quero passar e começar a perceber como é que o outro entende essas mensagens, porque não vai ser do meu jeito. Acho que nem uma outra lua em Capricórnio entenderia isso dessa forma, porque cada um tá fechado no seu próprio mundo, né? E fazer essas demonstrações de afeto a partir do sacrifício, do autossacrifício, não é visto pelas outras luas como uma demonstração de afeto real, né? Então a gente precisa, quem tem essa lua em Capricórnio, perceber de que forma eu estou realmente colocando para o outro as minhas necessidades e quais são as minhas reais necessidades. Eu acho que essa é uma das perguntas mais difíceis para essa lua conseguir responder. Do que tu realmente precisa, o que te faz feliz. Esse contato consigo mesmo, com as suas necessidades, ele é cortado, né? Porque ter necessidade é perder a mãe. Então eu não posso ter necessidades. Eu me basto, eu me viro, eu dou um jeito, eu consigo fazer sozinho, eu não preciso de nada, eu não preciso de ninguém. Então quem tem essa lua vê quantas vezes fala isso, né? E quantas vezes deixou de dizer para as pessoas o que tu realmente queria, né? Porque tu vai precisar das pessoas. A gente vive num mundo onde a gente se constrói a partir das relações. As relações precisam ser qualificadas. E às vezes para essa lua em Capricórnio é difícil. Então vamos olhar para isso, né? Vamos ver aonde estamos sendo evasivos, aonde não estamos nos integrando e entregando as outras relações. E vamos ver, né, quais são as nossas reais necessidades e sim, vamos nos premiar, vamos nos acolher, vamos nos amar, vamos de dar, né, a si mesmo, dar a si mesmo aquilo que precisa sem culpa, né, e dizer, não, eu preciso disso, eu preciso que essa pessoa faça isso comigo, eu não quero ir pro médico sozinho, eu não quero ter que resolver isso sozinho, eu quero que alguém vá comigo, ou que alguém faça, né? Ou entendendo que de alguma maneira tu sempre vai precisar menos do que qualquer outro signo, de que qualquer outra lua. O corpo emocional, ele é muito mais forte, ele é muito mais resistente, né? Tu pode bater que não quebra, porque a pessoa tá acostumada, né? Isso gera uma noção de resiliência bem grande, mas quando essa lua vira um talento, senão é só uma projeção, continua sendo uma projeção, e aí qualquer acontecimento na vida que crie um gatilho emocional, essa pessoa se refugia dentro dela, se encolhe, né, e diz a frase, eu não preciso de ninguém. E é muito difícil, várias e várias vezes essas pessoas vão se ver dessa forma. Então, voltando a dizer, é um talento, mas também é um refúgio regressivo, e a gente precisa entender onde está operando um, onde está operando o outro. Então, aconselho vocês a baixar os materiais, né? Nas outras luas eu venho falando, mas para quem chegou agora, vou falar de novo.
Eu fiz a tradução dos livros Lalunas do Eugênio Carucci. Aqui embaixo do vídeo eu deixo o link para todos os materiais das luas, inclusive da lua em Capricórnio. Então quem tem essa lua, acho bem bacana assim, baixar o material, ler, porque ele dá muitas dicas assim de como a gente pode trabalhar esse mecanismo regressivo. Tem de todas as outras luas lá também, é só baixar, é gratuito, entra lá, baixa, né? E vamos lá, né, curar esses mecanismos regressivos. Ok? Gostou do vídeo aí? Deixa o teu joinha, te inscreve no canal se tu ainda não tá inscrito, toca no sininho para receber as notificações, ok? Até o próximo vídeo, beijinhos, tchau, tchau!